nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé, abrindo o texto de Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. A partir do verso de número 1. Hebreus capítulo 7, a partir do verso de número 1. Você que está em casa também, abra no texto da palavra do Senhor. Não apenas assista esse culto, mas participe, cultue e adore ao Senhor também aí do seu lar. Amém? Todos encontraram? Então, Hebreus capítulo 7, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da guerra contra os reis, ele o abençoou. E também Abraão deu o dízimo de tudo o que primeiramente separou para aquele que é rei de justiça. Depois também rei de Salém, que significa rei de paz. Sem pai e sem mãe, sem genealogia, nem tendo princípio, nem fim de dias. Mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como é grande a este, a quem o patriarca Abraão deu o dízimo de todos os seus despojos. E os que dentre Levi receberam o sacerdócio, a ordem segundo a lei de tomar o dízimo de todo o povo, isto é, seus irmãos, ainda que tenham sido nascidos de Abraão, mas cuja genealogia não é contada entre eles, também tomou as ofertas dos irmãos e os abençoou conforme as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam as suas ofertas homens que morrem ali, porque aquele que testifica ainda vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe os dízimos, pagou os dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe veio e lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, sobre o qual o povo recebeu a lei, que necessita, com certeza, de um sacerdote superior, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele quem faz essas coisas, se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, concernente a esta tribo, Moisés nunca participou do sacerdócio. E muito mais manifesto ainda a semelhança de Melquisedeque, que se trata de ser outro sacerdote, que não feito segundo a lei, um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque procedente ao mandamento que foi abrogado, por causa da fraqueza e sua inutilidade, pois nenhuma coisa se aperfeiçoou desta maneira, de sorte que necessitava de uma outra maior, visto como é sem prestar juramento, porque certamente aqueles que juram foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento, por causa do que disse, jurou o Senhor, dizendo, ele não se arrependerá disso. Tu és sacerdote eternamente, segundo a lei de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que feitos sacerdotes em grande número, por causa da morte, foram impedidos de permanecer no sacerdócio. Mas esse, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio eterno. Portanto, também pode salvar perfeitamente aqueles que se achegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Porque os convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecados, feito mais sublime do que os céus,
que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer dia após dia sacrifícios, mas pelos nossos pecados e de todo o povo, ele fez isso de uma só vez, oferecendo a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho de Deus, feito para sempre sacerdote. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai querido, nós louvamos ao teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela sua palavra. Pedir que o Senhor, ó Deus, esteja nos abençoando, esteja nos direcionando, ó Deus, em todo o tempo. Pedimos que a sua palavra, ó Deus, esteja nos transformando, nos dando, ó Deus, a cada dia da sua paz, nos enchendo, ó Deus, da alegria do Senhor em nossos corações. Nos abençoa, Senhor, e nos fortalece. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Esse livro aos Hebreus, esta grande carta de 13 capítulos, ela nos diz respeito à supremacia de Cristo. Nos diz respeito a como Cristo é superior. Afinal de contas, o que seria supremacia? É o quanto Cristo é maior. O quanto Jesus é superior a todas as coisas. Então, a carta aos Hebreus, ela tem a grande intenção de falar de como Jesus é superior a todas as coisas. A carta aos Hebreus, ela também com certeza nos ensina muito sobre o Antigo Testamento. Você vai encontrar pelo menos cerca de 70% do Antigo Testamento inserido dentro da carta aos Hebreus, que está situada no Novo Testamento. Então, para você compreender que a Bíblia interpreta a Bíblia, que a Bíblia ela trabalha de uma forma unificada em sua interpretação, ou seja, temos Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Temos Novo Testamento dentro do Antigo Testamento. A Bíblia, ela está com certeza de uma maneira muito perfeita descrita na carta aos Hebreus. Antigamente, nos sacerdotes do Antigo Pacto, era necessário que muitos animais fossem mortos. Pensa na grande carnificina que acontecia ali no templo. Porque muitos animais, bois, bezerros cevados, carneiros, bodes, muitos animais eram mortos para que o pecado dos culpados fosse perdoado. Não parece uma coisa talvez meia incoerente? Uma coisa talvez meia injusta? Um inocente, um animal bonitinho, uma ovelha lindinha, morrendo no lugar de um pecador? Pois era exatamente assim que acontecia. O sacerdote recebia ali aquele animal, colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal no altar, ouvia qual era o pecado daquele que estava confessando, e ele sacrificava aquele animal, como transferindo a culpa do culpado para aquele animal inocente. Tudo isso representava um sacrifício necessário que havia de vir. Tudo isso simbolizava a necessidade de que havia, mesmo dos sumos sacerdotes, pois o sumo sacerdote, todos aqueles que eram da linhagem de Arão ou da linhagem de Levi, eles ofereciam sacrifícios por si mesmo e também pelo povo. Eles não apenas ofereciam sacrifícios pelo povo. O sacerdote também tinha pecado, independente de quem fosse. Era necessário muitas vezes, até que o sumo sacerdote, quando fosse ir até o Santo do Santo, pelo menos uma vez por ano para oferecer sacrifício, ele entrasse com um sino e com uma corda amarrada em sua perna, e enquanto eles estivessem lá fora ouvindo o sino, eles sabiam que ele estava vivo. Porque se ele não oferecesse sacrifício por si mesmo e se arrependesse dos seus erros, ele morreria diante do altar de Deus. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Esta é a grande afirmação que compõe todo o sacrifício do Antigo Testamento. Mas nós não precisamos mais disso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é superior. A supremacia de Cristo nos garante que nós não precisamos mais disso. Não é necessário mais se oferecer sacrifícios desta maneira. Jesus Cristo se
ofereceu de uma só vez pelos pecados de todo mundo. Jesus se oferece e torna a cada dia único a compreensão que nós temos que ter da palavra de Deus. Toda a unidade que havia, mesmo para o povo hebreu. Eles olhavam para aquele sacrifício e tinham a consciência de que era necessário um sacrifício maior. Mas eles não conheciam. Agora eu e você não olhamos para frente, olhamos para trás e sabemos que esse sacrifício já foi oferecido por Jesus Cristo. Um sacrifício que não pode ser cancelado, não pode ser mudado. Ele não tem data de validade. Não é necessário mais alguém morrer. Também seria impossível que outra pessoa pudesse estar sem pecado. Então somente Jesus, morrendo na cruz do Calvário, é que nos libertaria do poder das trevas. Somente Ele e ninguém mais. Não adiantaria alguém dos profetas morrer. Não adiantaria alguém dos sacerdotes. Não adiantaria alguém dos apóstolos. Quem em toda a existência humana seria suficiente ou viveria em uma supremacia exata para poder aplacar a ira de Deus? Em uma frase, o que Jesus fez na cruz? Ele não apenas morreu por mim e por você. Jesus, ele aplacou a ira de Deus. Ele tranquilizou a ira de Deus sobre este mundo. E talvez para compreender melhor a cada dia sobre a supremacia de Cristo, é importante que eu e você possamos nos colocar também diante do povo de Israel no Antigo Testamento. Entender que eles olhavam para a palavra de Deus e a cada dia eles criam que haveria sim um só Deus, como ainda creem. Um único Deus, como eu e você também cremos. A grande dificuldade é entender para o povo do judaísmo quem é esse Messias que havia de vir. Tem um texto em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 6, verso 4, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Israel, Elohim, Adonai, Elohim, Errad. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro que detenha tal supremacia além do nosso Deus. E com certeza essa carta, ela nos ensina muito mais do que isso. A carta aos Hebreus, ela é especialista em falar que Jesus é superior, em que ele é melhor, que ele é maior. Quer saber de qual todas as autoridades que eu e você conhecemos? Jesus é maior. Repita comigo, Jesus é maior. Jesus é maior do que todas as coisas. Não há outro nome dado pelo qual devamos ser salvos, mas somente o nome de Jesus, somente nele. E a carta aos Hebreus, em cada um dos seus capítulos, ela se detém em falar da superioridade de Cristo. O verso de número 1 de Hebreus, capítulo 1, diz: havendo Deus outrora falado aos pais e pelos profetas, nos últimos dias ele nos fala pelo Filho, o qual constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também criou o mundo. E aí ele se detém em cada capítulo ao falar de como Jesus é superior aos anjos, como Jesus é superior a todos os sacerdotes, como Jesus é superior a Moisés, a Davi, a Melquisedeque. Jesus é superior a todos. Trazendo para a nossa melhor compreensão, Jesus é superior a Buda, Jesus é superior a Maomé, Jesus é superior a todas as divindades do panteão, Jesus é maior do que todas as divindades que existem no Areópago, Jesus é maior do que todos os deuses que existem na Índia. Jesus é maior do que toda e qualquer divindade que existiu ou possa vir a existir. Cristãos monoteístas, nós que acreditamos em um único Deus, entendemos que Jesus é esse Deus. Um Deus que se manifesta através de 3 pessoas. Trindade é a tríplice manifestação de Deus. Diferente do que é triunidade, né? Triunidade é o tríplice modo de Deus existir. E a contemplação que nós temos que ter da superioridade de Cristo na carta aos Hebreus, em poucas palavras, é dizer: Jesus é maior do que todas as coisas. Ele é maior do que o seu problema. Ele é maior do que as coisas que eu e você não conseguimos alcançar.
Aquelas coisas que nós não conseguimos fazer, que nós não conseguimos alcançar, realizar. Jesus é maior. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz, Jesus é maior. Jesus é maior com certeza do que todas as coisas. E a primeira coisa que eu e você precisamos aprender, né? Com certeza nós precisamos aprender isso e guardar em nossos corações, é que Jesus é Senhor da história e o Rei do universo. Repita comigo, Jesus é Senhor da história e Rei do universo. Toda a história ela está descrita através dos feitos de Jesus. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E com certeza também esta carta aos Hebreus, ela mostra toda a historicidade que detém a vida de Cristo. Antes dele vir ao mundo, depois dele já ter passado por esse mundo e ainda continuará por toda a eternidade. Ele é o Rei do universo, ele é o dono do universo. A palavra do Senhor ensina que quer sejam coisas visíveis, quer sejam invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestade, tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Não existe nada que não seja para Ele, para o seu louvor, para a sua glória. Tudo o que existe e vir a existir é criação de Deus. Um atributo que Deus não comunica com mais ninguém, um atributo incomunicável, é de ser um criador. O diabo não é criador. Não existe nenhum outro criador. Apenas Deus, através de Jesus, com as atitudes do Espírito Santo, é quem criou todas as coisas, né? Lembre-se do livro de Gênesis na criação. O Pai cria todas as coisas pela palavra. Quem é a palavra? Jesus. Você vê no livro de Gênesis dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você vê Deus trabalhando para toda a criação e mesmo em toda a eternidade. Deus continua a trabalhar também para que as nossas vidas como igreja do Senhor possa ser compreender que Jesus é Senhor da história e Rei do universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não existe outro Senhor. A palavra Kyrios no grego, muitos tinham a compreensão de que ela deveria ser direcionada apenas para o imperador. Apenas para aquele que era tido como a divindade da época. O imperador, em muitos lugares, era tido como um deus. No Egito, o faraó, considerado também filho de Deus, filho de Ra. Mas nós entendemos que o nosso Kyrios, o nosso Senhor, é única e exclusivamente Jesus. Somente Ele é Senhor da história. Os livros do Antigo Testamento estão de uma forma intrinsecamente oculta, mas no Novo Testamento completamente revelada, dizendo respeito à pessoa de Jesus. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor também da história da sua vida. Né? Eu não sei se você, os sonhos que de repente você tem, os planos que de repente você tem, você precisa convidar Jesus diariamente para fazer parte dos seus planos, fazer parte das suas lutas. Jesus quer fazer parte das suas dificuldades. Ele não é apenas Senhor da história descrita através das grafias, dos livros. Jesus é Senhor das nossas vidas. E se não é, eu quero te convidar nessa noite para que Ele venha fazer parte da história da sua vida. Para que Ele possa reescrever a sua história. Para que Ele possa escrever a sua história com novas páginas. Páginas que são segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz no verso 3 e verso 6 o seguinte, olha só. Capítulo 7, verso de número 3, parte A, diz assim: sem pai e sem mãe e sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida. Ou seja, este sacerdote que o capítulo 7 de Hebreus está sendo descrito é Jesus. Alguém que possui toda a parte da história descrevendo a sua vida. A história de Cristo, descrita nas páginas do Novo Testamento, ela com certeza afirma toda a historicidade que há na pessoa de Cristo. Apesar de a Bíblia ter genealogias, falando desde Adão até Davi, depois de Jesus, para trás até Adão também, porém, mesmo assim, nós sabemos que Jesus sempre existiu. Sempre existiu. Ele é o Rei da eternidade.
E aí, quando eu e você paramos para compreender toda esta verdade, nós precisamos convidar Jesus para fazer parte também da nossa história. Convide Jesus para fazer parte da sua história, também dos seus sonhos, dos seus planos. Convide Jesus para fazer parte da sua história. E aí o verso 6, ele diz assim, verso de número 6 do capítulo 7. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre os homens, recebeu também os dízimos de Abraão. E o abençoou aquele que recebera as promessas. O quão grande era este a quem, quando Abraão volta da batalha contra 7 reis, ele vai ao encontro de Abraão. E Abraão ali entrega aquelas ofertas para abençoar aquele que representava um sacerdote eterno. Jesus é sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, ou seja, uma linhagem que não existe um começo e nem um fim. É por isso que ele é rei eterno, sacerdote eterno. Existe um livro escrito do Dr. Don Richardson que fala sobre o fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque é a descrição onde o evangelho é anunciado nas culturas por todo o mundo, e este evangelho, eles muitas vezes não conhecem a própria origem ali. Fator Melquisedeque. Por exemplo, aqui em algumas tribos diversas aqui na América Latina, os maias, incas, astecas, essas tribos, muitas delas possuem um tipo de evangelho ali descrito através de um sacerdócio, e que por fim a compreensão que vai se ter é que é o próprio Jesus descrito em cada cultura e costume. Jesus com certeza é maior do que todas as coisas. Ele mesmo se encarrega de cumprir a missão que muitas vezes eu e você não cumprimos. Ele é o rei da história, o rei do universo. Jesus, com certeza, para que eu e você possamos vivenciar a cada dia esta palavra, ele deve ser o rei a cada dia da minha e da sua vida. Aonde é que você e eu temos colocado Jesus em nossas vidas? Aonde é que Jesus está na história da sua vida? Porque ele é Senhor da história e rei do universo. Você repetiu isso aí comigo. Aonde é que ele está na história da sua vida? Onde é que em algum momento tem ali a sua conversão a Cristo Jesus? Onde é que você repousa a sua bem-aventurada esperança? Qual é o lugar que Jesus ocupa no seu coração? Porque o coração do ser humano é um lugar com muitas lacunas, onde muitas vezes não está sendo completo por Jesus. Mas quando um coração tem Jesus, quando tem o Espírito Santo, é Ele que deve encher os nossos corações, governar a nossa mente e guiar os nossos passos. Pela manhã eu dizia sobre a questão do cristianismo. O quanto o cristianismo, eu e você devemos nos orgulhar de ser cristãos, ser pequenos cristos. Eu disse pela manhã, uma das frases que eu coloquei nesse curso que eu estou fazendo de Ciências das Religiões. O cristianismo, ele é um maravilhoso sistema intelectual, fraternal e sofisticado. Sofisticado. Tudo isso que nós fazemos, essa reverência, esse culto a Deus, seja na oração, seja na adoração, seja através da palavra, seja através da ceia que é ministrada, seja através do batismo, seja através de tudo que é realizado em nosso cerimonial. É algo muito sofisticado. Tem diversas religiões por aí que mata-se bode, derruba sangue, aquela bagunça, aquela coisa desorganizada. Os sacerdotes, antigamente, para se tornar um sumo sacerdote ou um sacerdote, eles não tinham que fazer um juramento. Depois, quem faz esse juramento por Jesus é o próprio Deus. Salmo de número 110 diz: jurei o Senhor, tu és sacerdote, segundo Melquisedeque, tu és sacerdote eterno. Já dizendo o que ia dizer aqui sobre Melquisedeque em Hebreus. Então, eles tinham que derramar sangue na cabeça daquele sacerdote, tinha que molhar os dedos dele de sangue. Olha só que negócio, né? Mas hoje nós não necessitamos mais disso. Por quê? Porque Jesus, como rei e Senhor da história do universo, é através dele que nós repousamos o nosso descanso. As mãos de Jesus, embora um dia furadas, continuam sendo o lugar mais seguro do universo. Por isso ele é o rei, o dono do universo.
Não existe melhor lugar onde você e eu poderíamos repousar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, do que Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a colocar o seu coração diante de Jesus, a confessar a Ele as suas dificuldades, a confessar as suas lutas, confessar as suas impossibilidades, porque onde nós não conseguimos alcançar, é o Rei do Universo, é quem vai agir e fazer todas as coisas. Pode ter certeza disso. Onde nós não conseguimos alcançar, é Ele quem faz todas as coisas, né? Muitos poderiam usar esse texto para falar, você viu quantas vezes fala a palavra dízimo nesse texto? Pelo menos 7 vezes. No original, 7 vezes. Não, vocês têm que dar não é o dízimo. Vamos tomar o papel de uma igreja neopentecostal agora. Vocês têm que dar o trízimo. 10% para o Pai, para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Já virou 30, né? Misericórdia. O que esse texto fala, mesmo dizendo respeito aos dízimos, é que realmente nós temos que entregar, temos que ofertar. Jesus converte primeiro também, além do nosso coração, o nosso bolso. Mas a grande intenção ao falar nesse texto sobre mesmo as ofertas, é dizer que Jesus é superior nela. Jesus é superior na nossa vida, Ele é dono de todas as coisas. E essa superioridade dele diz que independente daquilo que você oferta ou que você não oferta, Ele é quem manda em tudo. Ele é que é Senhor de tudo. Já disse aqui algumas vezes algo que é escrito no nosso Rumo para um Batista, que diz o seguinte: não há nenhum centímetro deste, fala do mundo, né, mas desse universo, em que Jesus não possa dizer, é meu. Ele é Senhor da história e do universo. Controla e dirige todas as coisas pelo seu maravilhoso poder e glória, né? Segunda coisa que é importante também nós marcarmos, não é apenas que Jesus é Senhor da história e Rei do universo, mas que Jesus é Deus de toda a eternidade. Ele é o Deus de toda a eternidade. Jesus não é um Deus. Não existe outro Deus. Não somos politeístas. Somos monoteístas. Jesus é um único Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. E Ele com certeza é o Deus de toda a eternidade. O verso 3, 6 e também o verso 17, eu peço que você observe o verso 17. Ele diz assim, olha só. Verso 17 do capítulo 7 de Hebreus. Porque dele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Com certeza um Deus eterno. Jesus sempre existiu. A descrição que existe em Isaías, ao falar sobre Jesus, diz que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse Deus eterno, Jesus não veio a existir, ele sempre existiu. O que acontece é que ele entra no nosso tempo e na nossa história, num tempo kairos, tempo determinado por Deus. 2000 anos atrás, pouco mais ainda. Mas ele já existia, ele sempre existiu. Esse Deus eterno, esse Deus que é o Deus eterno, ele está acima de todo domínio e poder. Acima dos nossos sonhos, acima dos nossos planos, acima de tudo. Ele está acima de todas as coisas. E ao compreender isso, nós temos um pouco só da magnitude de tudo aquilo que ele é. A compreensão, talvez um pouco ainda pequena e diminuta, de tudo aquilo que ele é. Através dos nossos sonhos, através das nossas dificuldades. E até de sonho mesmo, né? Você já sonhou que estava voando? Quem é que já sonhou que estava voando? Se você não sonhou, eu te convido a sonhar. Não dá, né? Mas sonhar que está voando é uma maravilha, meu Deus. Já sonhou? Nunca sonhou? Rapaz, eu sonhei várias vezes. Sonhar que está voando, rapaz, eu invejo os passarinhos. Invejo. Tem aves que não voam, né? Avestruzes e tal, outros. Invejo os passarinhos. Já sonhou que estava nadando? Eu, quando era pequeno, sonhava, mas não dava muito certo. Nadava mesmo, né? Mijava na cama, que é uma beleza. Mas, esta noite eu sonhei que eu era um macaco. Tem que falar isso aqui, meu Deus do céu. Ô pastor, misericórdia. Você nunca sonhou que era um animal? Já? Olha só, tá vendo? Não é só eu. Sonhou que era um cachorro, um gato, sei lá, um pássaro mesmo. Essa noite eu sonhei que eu era um macaco. E aí,
sonhando aquilo e estava com outro macaco na beira de um barranco pegando banana. Sério mesmo. Estava contando hoje lá para eles, todo mundo, meu Deus do céu, eu sonhei que era um macaco. E ali comendo, tal banana, e aquela banana meia verde, tá bom. Daqui a pouco eu senti que tinha algo me cutucando aqui. Eu pensei, uma cobra pequena, meu Deus do céu, dei um pulo. Sabe o que aconteceu? Caí da cama. Nem percebeu, né? Perto da sapateira, voltei e falei, misericórdia. Eu caí da cama sonhando que era um macaco. Aonde que eu vou chegar desse jeito? Mas a vida tem altos e baixos. Um dia você está no lugar alto, um dia você está no lugar baixo. O que acontece é que os nossos sonhos, eles devem estar diante de Deus. Não estou falando para você sonhar que é um macaco não, hein? Mas isso foi verdade mesmo. É melhor sonhar que é um passarinho, né? Mas a palavra de Deus, irmãos, com certeza nos certifica que Jesus, ele é o Deus de toda a eternidade. Pela manhã eu dizia também o seguinte, Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus. Aquele que morreu na cruz era Deus também. Não deixou de ser Deus para morrer. Não deixou. Nós chamamos em teologia de união hipostática. Jesus sendo 100% Deus e 100% homem. Chorou, teve fome, morreu, mesmo sendo um Deus eterno e imortal. Como? Não sei. Não sei. É o que nós chamamos de antinômio. Coisas que nós, seres humanos, não conseguimos ainda entender, explicar, mas entendemos por quê? Porque ele é um ser eterno. Um ser que está acima da vida e da morte. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido. Jesus, isso para nós. Jesus já venceu a morte. Ele é Senhor da eternidade. Ele é o Deus eterno. E além dele, nunca existiu e nem existirá outro além dele. Ele é o Senhor de toda o domínio e poder, toda a vida. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as tuas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno. O seu domínio de geração em geração. Daniel 4:3. Olha só o que diz sobre Jesus, esse rei eterno, em Daniel. Tem um texto também em Daniel capítulo 12, diz que o reino deste rei jamais terá fim. Descrevendo uma estátua que havia diversas partes, cada uma representando cada um dos impérios que dominaram o mundo. E diz que uma pedra lançada sem mãos humanas vem sobre essa estátua, destrói ela e se inicia uma grande montanha. Isso é o início da Basileia, o reino de Deus, crescendo por todo o mundo. Por isso diz, o reino deste rei jamais terá fim. Jamais. Nunca se acabará. O domínio de Jesus nunca se acabará, nunca chegará ao fim. Terceiro e não último, mas por hoje o último, né? Jesus é Senhor de uma aliança superior e completa. Repita comigo, Jesus. Não, mais um pouquinho. Jesus é Senhor de uma aliança superior e completa. Isso, ela é superior, ela é cabal, ela é perpétua. Jesus é Senhor de uma aliança superior e completa. Isso significa que aquilo que os sacerdotes faziam e realizavam era incompleto. É o que esse capítulo diz. Talvez um capítulo meio difícil de compreensão, por dizer respeito muito ao Antigo Testamento. Mas era insuficiente. Não era apenas aquilo, não era para ser algo completo e perfeito, cabal. Aqueles sacrifícios que eram oferecidos, era acreditando que um dia um sacrifício superior seria oferecido de uma vez por todas. Pois o mesmo livro de Hebreus diz que o sangue de bodes e animais não podem purificar pecados. Por isso, a necessidade de um sumo sacerdote eterno, perfeito, inculpável. E esse sacerdote é Jesus Cristo, o Senhor. A palavra do Senhor nesse texto diz que este Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele foi manifesto entre nós. Verso 15 do capítulo 7, olha só o que diz. Muito mais manifesto é ainda em semelhança de Melquisedeque. Levantar um outro sumo sacerdote, não constituído segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude incorruptível
incorruptível esta virtude. Sabe por quê? Porque esse texto, quando diz respeito à antiga aliança, ele nos mostra aqui sobre a nova aliança. Se havia uma antiga aliança, há também com certeza uma nova aliança. Se havia um sacrifício inferior, há agora um sacrifício superior. Se há um sacrifício que havia que era incompleto, agora existe um sacrifício superior e completo. Um sacrifício que era carnal, apenas com sangue de animais. Jesus, o próprio Deus, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Todo o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Um ser humano, uma pessoa, o próprio Deus morrendo por cada um de nós. Para substituir um sacrifício que era fraco e inútil. Para agora ser um sacrifício forte e eficaz. Para que assim eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Vida redundante através da majestade divina. Então a palavra de Deus, ela nos certifica dessas coisas que eram sombras do mundo passado. E agora são a revelação para um mundo vindouro. Isso significa que eu e você agora podemos compreender mais do que os tipos e sombras que haviam no Antigo Testamento. Para compreender e aprender cada vez mais sobre a revelação do Filho de Deus. É por isso que esse tema de missões nosso é um tema muito propício. Não existe um outro nome. É somente Jesus. Não tem outro nome pelo qual alcançamos salvação. Somente nele há salvação. E quando nós entendemos tudo isso que mostra sobre a superioridade de Cristo, olha só. Será que as dificuldades das nossas vidas são tão grandes assim? Podem ser grandes para mim e para você. Mas para esse Deus que é superior e completo, elas não são absolutamente nada. É Ele quem cuida de nós. Servir a um Deus superior como Jesus não significa que nós não vamos passar dificuldades. Não significa que nós não vamos chorar. Não significa que nós não vamos ficar doentes. Não significa que nós não vamos morrer. Não significa que nós não vamos ficar desempregados. Não significa que nós não vamos ter contas a pagar. Não significa nada disso. Não significa como muitos anunciam em um falso e mentiroso evangelho, outro evangelho, anátema. Não significa que eu e você, se estamos doentes, não temos Deus. Não significa que nós temos que viver em uma igreja que pratica hebraísmos, né? Tocar chofar dentro da igreja, ter o castiçal, a arca do testemunho lá no altar na igreja, pastor se vestir como um sacerdote, fazer um templo de Salomão, né? Coisas aparentemente magníficas, né? Interessantes. Não! A superioridade de Cristo, ela mostra que Ele é um Deus que está dentro dos nossos corações e não nas coisas, não nos objetos, não nos rituais. Jesus está dentro de nós. Ele poderia habitar em qualquer lugar do universo, mas Ele escolhe o contrito de coração, o arrependido. É esse o lugar que Ele escolheu, o meu e o seu coração. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Ele te faça compreender a cada dia a palavra do Senhor. Domingo que vem eu continuo a falar mais 3 colocações sobre a superioridade de Cristo. Não falte, venha estar conosco. Venha participar conosco. Jesus é superior para você? Que Ele continue sendo o Senhor da história e da sua vida. Amém?